derrota para o Juventude, ela foi muito mais focada em problemas, em questões que a gente já está cansado de saber, né, em relação à equipe do Ceará, as suas limitações, né, as suas alternativas e a falta de evolução do time de Marquinhos Santos, mais que isso, né, uma involução, dado que Marquinhos pegou esse time com um futebol de performance muito mais interessante, muito mais maduro ali, com aquele breve passagem de Dorival, né? E aí eu queria saber de você, Minhoca, se é meio que isso mesmo, se o que a gente pôde ver ou de não ver, né, nessa derrota para o Juventude nos leva a essa análise do mais do mesmo, do de fato de reforço do que a gente, das ressalvas que a gente vem fazendo. Celso, eu diria que o Campeonato Brasileiro meio que tá tendo uma racha na metade aí, sabe? E pode ter alguma migração de um grupo para o outro. Eu vejo claramente mais consistência do pessoal da parte de cima. Aliás, curiosamente, o time que eu vejo talvez mais inconsistente é o Corinthians, né? E o Corinthians hoje bateu o Atlético Mineiro na estreia até do Cuca, né? E o Corinthians é isso. O Corinthians talvez seja a única equipe assim, eu assino não jogar bem e pontuar, muitas vezes. O Corinthians consegue esse feito às vezes. O Ceará hoje, por exemplo, ele tá muito hoje, o Ceará de hoje, certo? Tá muito no nível do que às vezes o Curitiba faz, o América Mineiro faz, o próprio Avaí em alguns momentos. E olha que eu não participei aqui da live, mas eu vi o que o Léo mencionou na live passada, e eu vi também comentários de torcedores. O trabalho do Barroca no Avaí é 1000 vezes melhor do que o Marquinhos está fazendo no Ceará, mas 1000 vezes melhor. Pô. O elenco do Avaí é desesperador. E o Avaí colocou o Ceará numa situação do último jogo que eu falei, cara, sinceramente, é porque o Potker perdeu possibilidades reais. A vitória sobre o Avaí, ela para mim foi muito alarmante. Porque aquela vitória foi uma vitória enganosa. O Ceará não fez jogo para vencer aquele jogo, né? Aquela partida. Foi uma partida ruim do Ceará. Teve chance, poderia até ter feito 2-0, né? O próprio Minhoca, só para complementar, foi um debate que durou a semana toda esse aí. Eu acho assim, o Ceará, o Avaí teve momentos, pode que perdeu muitos gols, o Avaí poderia ter virado. Poderia ter levado o quarto também. O Ceará botou 2 bolas na trave, o Mendonça perdeu uma sozinho, o Peixoto perdeu sozinho. Foram 2 times horríveis, sem eficiência nenhuma, e o Ceará, numa bola parada, fez o gol. Assim, Mas foi uma partida péssima dos 2 times. Assim, os atacantes abusaram de perder gols e poderia ter saído ali 4 gols a mais para 2 para o lado, 2 para o outro, 3 para o lado, 1 para o outro. Assim, foi realmente uma partida muito ruim. Mas aí, Léo, eu concordo com você. Foi uma partida ruim, como foi a partida de hoje também. Jogando lá em Caxias, claramente o Juventude com deficiências e o Ceará, até certo ponto, respeitando demais o Juventude, como se o Juventude tivesse numa posição, assim, um receio, como, por exemplo, uma equipe que está fazendo um campeonato surpreendente, como até o Avaí estava fazendo até um tempo atrás, o próprio Curitiba e tal. Mas não é isso. O ponto principal, que por isso que eu estava destacando, o trabalho do Barroca é melhor do que o do Marquinhos, para mim, muito claro, você vê a bola no pé, você vê construção de jogada do Avaí. O Avaí, quando chegava ao ataque, por exemplo, teve uma jogada. Eu vou só citar um pouquinho do jogo do Avaí, porque eu não estava aqui na última análise, só para explicar o porquê que gerou esse problema de hoje. Teve um lance no segundo tempo que o Rafael Vaz ele caminhou sozinho no meio de campo e levantou a bola tipo futebol de areia para o jogador do lado esquerdo. Assim, a defesa toda aberta, de novo, mais uma vez. E aí eu entro no principal problema que é do Ceará. O Ceará não consegue construir jogadas. Se a gente lembra os gols que o Ceará... O primeiro gol sob o comando do Marquinhos. Um gol em que a bola sobra para o Eric chuta errado ali de uma forma e a bola acaba entrando. Os dois gols primeiros contra o Corinthians, por exemplo, é uma bola que sobra e aí uma felicidade, mérito do Pacheco, e a outra que caiu no pé do melhor finalizador do Ceará, que é o Vina. Mas bola, jogada construída, cara, sabe? Movimentação, triangulação. Nesse jogo agora contra o Juventude, era 2 jogadores abertos e não tinha um terceiro para fazer uma combinação, uma ultrapassagem, uma possibilidade de passe. E, novamente, eu já falei aqui, contra o Atlético Goianiense, contra a Inter, o primeiro tempo do clássico da Copa do Brasil, do jogo da volta, poucos minutos iniciais ali contra o Corinthians,
porque eu estou destacando, e agora contra o Juventude. O Ceará começa disperso, saída de bola errada, o time mal espaçado, o time não consegue se aproximar. E aí, eu acho que eu não falei aqui, mas eu cheguei a falar em outros locais, falei na rádio e tudo mais. Para mim, não é mais a questão só de peças. O Ceará precisa contratar? Precisa contratar. Precisa, como o Léo mencionou, fazer um revezamento ali, poupar gente, colocar outras peças. Eu também entraria com o Michel Macedo. Mas, para mim, eu acho que é muito mais grave. Por isso que, para mim, recai muito mais o desempenho, porque, claro, teve resultados positivos, mas o desempenho está muito na conta do Marquinhos Santos. Não dá, Celso. É uma coisa muito pobre. É se valer dos seus principais atletas. Porque na hora que o jogo está na dificuldade, sério mesmo, a única jogada que eu vejo do Ceará é bola na direita e pode ser o Nino, como foi o Vasquez quando entrou, e fazer um cruzamento na área. Você não vê muita coisa, é bola sobrada. No primeiro tempo, ali foi uma tentativa de cabeçada no cruzamento, aí a bola sobra, o Vina toca para trás e vem a finalização do Richard para fora. Mas você não vê o time tentando algo a mais. O único jogador lúcido hoje do Ceará é o Vina. Por isso que a gente estava destacando isso nos jogos passados. O Vina está vivendo, de novo, um grande momento. E aí é que tá, o Vina vai ficar nessa, sempre forçando até a última gota, até ele se lesionar, até ter um problema, sabe, alguma coisa? É muito pouco. Então, assim, não tem nada hoje que eu vejo no Ceará, taticamente, que o Marquinhos Santos oferece que qualquer outro não faria, entendeu? Porque o que ele fez, eu acho que eu, Léo, qualquer torcedor do Ceará faria. Vou colocar o Vina agora centralizado. Acho que qualquer pessoa, precisa nem ser torcedor do Ceará, ou conhecer o Ceará, sabe o quanto o Vina rendeu nessa posição. E o Marquinhos Santos não consegue mudar a ideia, porque, por exemplo, hoje ele entrou com o time, pelo menos na ideia do Marquinhos Santos, o time principal dele. O time principal dele não agredia o gol do Juventude. Não agredia. Era um time que dependia, realmente parecia que ele estava esperando o Vina tirar uma jogada de gênio, como ele costuma tirar às vezes, de um jogo. Um chute, uma falta, como aconteceu contra o Avaí. Mas o futebol apresentado, cara, isso para mim é muito mais preocupante. Porque nesse tipo de futebol que é apresentado, você vai estar nessa mesma balada de Curitiba, de Cuiabá. Assim, você não vai ter o algo a mais, você não vai ter uma consistência. Porque na época do Dorival que você citou, você tinha uma organização. Problemas você tinha, mas sim, com o Dorival, você tinha problemas, Celso, até de escalação. O Dorival não tinha nem peças. Vamos lembrar o jogo contra o Flamengo. O que o Dorival fez naquele jogo foi espetacular. Ele não tinha praticamente opções para fazer de meio de campo. Era muito escasso. E ele sabia fazer render muitos atletas que hoje, na mão do Marquinhos, não rendem. Hoje, o Sobral entrar é um problema. É um problema. Hoje, sim. Surreal, Sobral, né, velho? Não, o Sobral é um jogador fundamental do elenco. Mas o Sobral está entrando e está quebrando a bola. Não tem em nenhum momento que o Sobral entre e agregue ao Ceará nada, simplesmente nada. E aí esse meio de campo dele também está muito solto. Ele veio com trocas geralmente protocolares. Ele até fez ali uma ideia de um time mais ofensivo quando ele coloca o Rigonato, né? Ele já tinha colocado o Vasquez antes, porque o Lima também não fez uma... Aliás, o Lima, já dando spoiler, vai entrar no pódio negativo. E quando ele coloca o Rigonato para colocar um time com mais qualidade de saída, quando chegar aos 30, ele saca o Vina para colocar o Sobral, para colocar o Rigonato como centralizado. Tendo o Yuri Castilho para você ser um pouco mais agressivo. Mas volto a falar, a questão toda não é as peças ou quem ele escolhe, é a maneira de jogar. A maneira de jogar do Ceará não me convence. Pode até vencer, até porque tinha adversários acessíveis, claro, tirando o Corinthians, que é um adversário de um outro patamar, mas o futebol não me convence. É realmente ficar preso a jogadores em campo. É o Mendonça, que não voltou bem. Lembra a justificativa de semanas atrás que dizia, não, mas ele não teve o Mendonça, ele não teve... O Mendonça está se tornando o mesmo jogador do ano passado, que não consegue finalizar, que não tem uma jogada mais produtiva, que não tem alguém ali para fazer um esquema para tentar favorecer ele na hora de atacar o espaço. Então você está vendo o time de novo ter os mesmos problemas das outras vezes. Tudo bem, você tem aonde melhorar, mas com o atual treinador, eu cada vez mais estou convencido de que não vai mudar. Assim, ele vai ter uma semana agora, que aí, como a gente falou da outra vez, do ano passado, né? Se há um momento para fazer essa troca, seria, no caso, hoje, né?
porque você teria uma semana para trazer um novo treinador e você já trabalhar. Mas acho muito difícil que isso vá acontecer. Quantas vezes a gente viu isso, né, Minhoca? Quantas vezes a Até gente porque viu uma vinha de troca 3 sair na hora resultados. certa, né? E esse é o problema. Eu cheguei a destacar isso lá na rádio. A vitória sobre o Avaí vai dar a falsa esperança de que tá tudo no caminho certo. E o jogo do Avaí, cara, foi uma coisa horrorosa. Mesmo o Ceará poderia ter feito 2-3-0 nesse jogo. Eu teria, porque eu não estava aqui na quarta-feira, mas eu teria vindo aqui pro programa e falar assim: não gostei do jogo do Ceará. O Ceará conseguiu o resultado, mas o Ceará não jogou bem. Muitos espaços defensivos, com dificuldade, e basicamente ficar dependendo de um jogador, ou de 2 jogadores ali que consigam sobressair no jogo, entendeu? Mas coletivamente, assim, o jogo coletivo do Ceará, ele não existe praticamente, é com muita dificuldade. Eu olho outros jogos, outros adversários, e vejo. Só que outros adversários têm uma certa limitação técnica. O Ceará não tem tanta limitação técnica assim. Ele é um pouco melhor, mas com o treinador atual, eu acho que é um time que chega no ponto onde não consegue superar. Já estamos há quanto tempo, Léo, com o Marquinhos já? O Marquinhos já está há quanto tempo? Acho que tá com 1 mês e meio por aí. 1 mês e meio, cara. 1 mês e meio, você não consegue. De Primeiro, evolução, né? você não consegue ver nem qual é o modelo de jogo que ele joga. Você sabe qual é o time que ele joga. Eu sei qual é. Todo mundo sabe qual é o time que o Marquinhos Santos ideal, que é o time que começou hoje. Todo mundo sabe que esse é o time ideal. Mas como é que esse time joga? Qual é o tipo de jogada, a não ser a bola na direita para fazer o cruzamento? O que é que esse time faz para, por exemplo, o Lima voltar a apresentar um bom futebol? O Lima não está apresentando mais futebol para ser titular. Não está. Então, sim, tem muitos problemas. Luiz Otávio e Messias estão batendo cabeça na defesa. O Pacheco está jogando uma linha mais alta e gerando espaço nas costas, entendeu? Assim também como o Nino, como tomou o gol hoje, que assim todo mundo já sabe que o Nino tem essa dificuldade. Mas a gente sempre fica ressaltando esses problemas porque vai ocasionando dessas situações e assim, já dando aqui uma previsão. O jogo do próximo final de semana é um jogo onde o Ceará tem que agradecer se empatar, pô. Vai enfrentar um Palmeiras com muito mais qualidade. E se apresentar o futebol que apresentou nos 2 últimos jogos, não tenha dúvida, vai perder. Porque não tem como jogar dessa maneira. Não tem como jogar dessa maneira. É uma equipe espaçada. Você vê que alguns jogadores sobressaem, mas é na base do talento próprio do que propriamente na organização em campo. E para mim esse é o principal problema. O Ceará não vai conseguir, e aí eu vou entrar na outra parte que até o Léo já entrou, né? A questão de contratações. O Ceará precisa, tudo bem, entrou numas disputas, aparentemente o Cuiabá vai levar o Guilherme Castilho, que foi uma das peças que o Ceará fez muito esforço para ter, e aparentemente ainda não se sabe, né? Pode ser que o jogador, até porque eu acho que a decisão vai partir mais do jogador do que propriamente pela questão financeira. Mas o Ceará precisa ir no mercado ver outras peças, precisa ter outras opções. E aí, eu acho que principalmente, precisa ter logo um novo treinador. Assim, eu não costumo falar, não, já deu, mas eu acho que o trabalho do Marquinhos, em 1 mês e meio, como disse o Léo, aparentemente 1 mês e meio, não se mostrou em nada confiável no médio e longo prazo. Pode até garantir a permanência, certo? Pode até garantir a permanência. Mas o algo a mais pode até eliminar o São Paulo. Mas eu não confio do Ceará, mesmo pegando, sei lá, o Atlético Goianiense numa semifinal, é capaz até do Ceará cair para o Atlético Goianiense. Porque não é na base da estratégia, é na base do talento mesmo dos seus jogadores. Porque o Vina pode resolver o jogo contra o São Paulo, mas pode não resolver o jogo da semifinal. Então, para esse Ceará, até o final do ano, em termos coletivos, em termos táticos, eu não consigo ver nenhum tipo de crescente. É o time que caiu de rendimento e, aparentemente, do que eu já vi do Marquinhos Santos, eu já vi o limite. Eu não vi ele fazer tanta coisa assim, coisas muito pequenas, a ponto de fazer esse time crescer em campo. Então, assim, tá muito claro para mim, Celso, que o problema hoje tem a ver mais com o Marquinhos Santos, mas não é apenas o único problema, como eu estava dizendo. Precisa de contratações, até porque se você quiser fazer um algo a mais, você precisa trazer jogadores de qualidade para você tentar buscar um algo a mais ainda na temporada.